Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de escrita de sinais. Agora vamos estudar o movimento do braço. O braço ele pode ter esse movimento aqui, olha, no plano parede, e também pode ter este movimento no plano chão. E para escrever isso é muito simples. Eu já coloquei aqui, ó, no plano chão, o nosso braço ele é uma haste só. Então ele é uma linha fina. Sempre que você vê uma linha fina para representar o braço, significa que o braço está no plano chão, ou seja, ele está assim, ó. Ele está de lado, entendeu? E aqui eu tenho, por exemplo, um sinal de intérprete. Pode ver que as duas mãos estão assim, no plano chão. E aí o braço, ele roda para a direita e para a esquerda, como representa essa seta aqui, ó. Tá vendo? Essas duas setas, tem uma seta aqui e uma seta aqui, ó. É o sinal de intérprete. E no plano parede, é muito parecido. Assim como no plano parede a gente usa essas duas setas aqui, né? A seta de haste dupla. Também usamos duas linhas para representar o braço no plano parede. Olha só. Então aqui no caso, o sinal de aplausos, né? A pessoa aplaudindo. O sinal de família. E perceba que aqui eu coloquei. Eu não coloquei aqui embaixo, porque o que faz sentido é o braço estar abaixo da configuração de mão, né? Se a mão está aqui, eu vou escrever o braço logo abaixo, né? Igual eu fiz aqui, ó. Por exemplo, eu escrevo a mão aqui e o braço vai ficar logo embaixo. Mas em alguns casos, fica mais claro eu colocar em cima, porque para respeitar o movimento, por exemplo, o sinal de família começa aqui, e aí eu faço esse semicírculo, né, para cada mão, e aí toca depois de novo. Então eu coloquei que toca aqui no começo, ou seja, tá aqui, faz essa meia volta e toca de novo. Então, ó, começa aqui e termina aqui. E aí eu preferi colocar esse grafema de braço na parte de cima, já que o movimento vai para frente. Se o movimento começasse aqui e fosse para trás, aí sim eu colocaria embaixo da mão. Dá também para escrever o sinal de família dessa forma, olha, eu vou escrever aqui. Eu posso fazer uma mão aqui e colocar aqui por baixo, ó. Poderia escrever dessa forma também, e não estaria errado. Eu só prefiro escrever da forma de cima, mas é uma questão de preferência. Das duas formas, dá de escrever. Um outro exemplo aqui, olha só, tem dois movimentos, e aí é um troço que vai ficando legal. E aqui é o sinal de falso. A mão está aqui em B, ela vai para cima e ao mesmo tempo rotaciona o braço. Falso. Percebe? O movimento de rodar o braço aqui está no plano chão, né? Então eu faço essa seta. Vamos fazer junto, ó. Eu tenho a minha mão em B, ela vai para cima. Então eu coloco a seta para cima. Ó, é a mão indo para cima. Só que ao mesmo tempo ela faz esse movimento aqui. E aí eu coloco, olha. Então você pode sim usar a própria seta como se fosse o grafema de braço, entendeu? Aqui eu não precisaria de colocar um braço fazendo isso e depois indo para cima. Olha como aqui ia ficar muito feio. Ia ficar poluída a escrita, sabe? Ia ficar muita coisa. Olha, isso aqui tá errado, tá, pessoal? Dá pra ler, que é o sinal de falso, mas tá muito esquisito, é estranho e é uma grafia errada, sabe? Eu não considero isso certo porque a escrita fica poluída e o objetivo da escrita é ser simples também, entendeu? Tem que ser algo fácil de ler e fácil de escrever. Então perceba que a escrita que eu fiz à esquerda, ela tá muito melhor, tá muito mais clara, muito mais limpa do que a que eu fiz à direita. Então não escreva dessa forma, tá? E o mesmo vale para o plano chão. Eu posso fazer, por exemplo, o sinal de longe assim, ó. Entendeu? A mão vai indo para frente e fazendo assim, né? Eu vou fazer com a mão de. Fazer com a mão de lado assim, a mão de lado, indo assim, ó. Então, eu tenho o dedo indicador no plano chão, por isso eu vou cortar. Deixa eu cortar assim. Então, eu tenho isso daqui, vai para frente. Então, para frente é uma seta assim. E aí, eu posso colocar só isso daqui, né? No caso, porque eu estou balançando, né? Então, é um movimento assim, ó. Mas se eu quisesse fazer, sei lá, tem muita gente que faz um mil assim, né? E faz essa torção. Eu poderia fazer de novo, ó. Tá aqui. Já tá no plano chão, né? Porque o dedo tá separado. Quando o dedo tá separado é plano chão. Então, eu tenho aqui, a mão assim, vai pra frente, né? Como vai pra frente, seta de uma só haste, né? Uma só linha. Aí agora eu escrevi isso daqui. E agora para eu colocar esse movimento aqui? É só eu botar o movimento de igual da letra J, olha. Pronto. E perceba que eu também poderia escrever assim, olha. Eu posso tanto dizer que o movimento está indo por cima, olha só. Então, no caso, ela vai girar para cá, ou então ela vai girar para cá, ó, vindo para cá, ó. É a mesma coisa, o mesmo movimento. Imagina uma seta em círculo passando em volta da sua mão. Tanto faz eu dizer que por cima ela gira no sentido horário,
ou que por baixo ela gira no sentido horário, entendeu? Eu prefiro colocar o por baixo porque eu não tenho que fazer isso daqui, olha, que dá mais trabalho para escrever, entendeu? Eu acho mais fácil representar esse movimento aqui, sempre com essa seta aqui passando por baixo, sabe? É como se eu estivesse dizendo isso daqui, ó. Tá, a mão aqui, que no caso é a mão direita, mas só para mostrar mais claro, eu tenho a minha mão esquerda e ela passa por baixo. É mais fácil de escrever dessa forma, mas as duas escritas estão corretas. E só para deixar mais claro, esse movimento de chacoalhar a mão tanto assim, você não precisa de colocar direção, porque olha só como é que ia ficar horrível. Eu ia ter que botar, aqui no caso é mão esquerda, né? Eu teria que colocar, vai uma seta para cá, uma seta para cá, uma seta para cá. Não precisa, entendeu? Aqui tanto faz se eu começo balançando para a esquerda ou se eu balanço para a direita, entendeu? Tanto faz, porque é só um movimento aleatório. Então, nesse caso, eu coloco esses 3 riscos que indicam que a mão está rotacionando nesse sentido e tanto faz se eu começo para dentro, para fora, tanto faz, entendeu? Que já é diferente do sinal de intérprete. Aqui no sinal de intérprete, eu fiz de um jeito que eu quis escrever o quê? Vai, só 2 vezes. Se eu quisesse fazer infinitamente assim, ó, aí sim eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. Entendeu? E sim, aqui você já percebe uma coisa. Vocês lembram que eu expliquei sobre isso daqui? De fazer por cima, fazer por baixo? Então, na hora de você escrever na mão, fica assim mesmo. Aqui, o mais correto seria ser dessa forma, ó. Uma tá passando por cima, né? Uma é o movimento por cima e a outra é o movimento vindo por baixo. Mas não tem necessidade, dá para entender do outro jeito, dessa forma aqui, dá para entender. Economiza na escrita. Se você for ver a escrita de computador, se você for no computador mesmo, montar o sinal bonitinho, vai ficar desse jeito aqui, ó. Mas não tem necessidade. Pode ser feito dessa forma também. Assim economiza a escrita e, como eu disse, dá para entender. Um dos objetivos da escrita é que ela seja simples, ela tem que ser viável. E se eu tivesse que ficar medindo tudo isso daqui, ó, toda vez que eu fosse escrever, seria algo muito trabalhoso e desnecessário, porque assim dá para entender. Então, essa foi a nossa aula sobre o movimento do braço. De novo, deixem suas dúvidas, caso tenham aqui no comentário, que eu respondo. Também tem um grupo no WhatsApp, que é uma forma melhor de eu responder, eu respondo mais rápido por lá. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo e tchau, tchau.